Boa tarde a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos a mais uma live, mais um dia, né, de live aqui pelo canal do YouTube. Agradecimentos, né, a quem está nos patrocinando, vamos assim dizer, né, que é a coordenação do curso de Geografia, o programa de mestrado em Geografia da UFP, e também o NUPEG. Eu gostaria, na realidade, de dar alguns recadinhos no começo, né, do nosso encontro. Primeiro, dizendo que a gente não teve a sala de aula, né, a presencial, o nosso curso no formato presencial hoje, porque nós estamos em formato híbrido, né, que não teve hoje presencial, porque se trata dos 50 anos do Centro de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Piauí. Então, nesse momento, vai começar, né, daqui a pouquinho, as festividades no Cine Teatro da UFP. E nós vamos fazer a live exclusivamente pelo canal do YouTube. Gostaria de lembrar a vocês que todo o material do curso vai estar disponível no Drive, que durante a sequência da live, os monitores, ou a Priscila ou o Felipe, vão compartilhar com vocês. E já agradeço, portanto, a presença de ambos no bastidor, né, fazendo essa live aqui acontecer. A outra questão é a lista de presença, que também vai ser compartilhada com vocês, né, nos momentos finais de cada uma das palestras, das apresentações do dia de hoje. Vocês precisam, como sempre, colocar um pequeno resumo, uma pequena síntese dos conhecimentos, né, dos conceitos, das ideias, enfim, mais interessantes, mais importantes, que foram apresentadas hoje pelos palestrantes. Também queremos alertar que, a partir de hoje, né, a plateia, a audiência, né, o pessoal que está aí assistindo o curso de extensão, que se manifestar nas lives, fazendo perguntas, fazendo comentários, né, vão entrar numa lista para a gente fazer sorteio de livros. Então, por favor, gente, participem, né? Está valendo no final do curso livros relacionados, obviamente, com geografia, né, os mais diversos que vocês possam imaginar. Frequentemente são livros produzidos pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia, ou outros que a gente, na realidade, ganha. E então é um incentivo aí para vocês se manifestarem no chat, colocando seus comentários, colocando as perguntas. Bom, a gente teve na semana passada, só para relembrar, a live do professor Armstrong, abordagem da teoria da aprendizagem significativa no ensino de geografia, e, na sequência, tipologias de conteúdo no ensino de geografia, abordagem para a aprendizagem significativa do conhecimento geográfico, que foi apresentado pela professora Arlane Silva. Hoje nós vamos ter duas lives, eu vou apresentar todas as lives do curso antes de chamar os nossos convidados. Hoje a gente vai ter a primeira live do professor doutorando Denilson Barbosa dos Santos, intitulada Geografia Inclusiva nos Territórios Piauiense e Maranhense, problematizando o direito à educação dos camponeses com deficiência. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para aprender na data de hoje, né? E vai ser bastante rico essa discussão, porque Denilson foi aluno do programa de pós-graduação em Geografia e atua no Maranhão, então ele tem conhecimento, né, de ambos os territórios. Nós vamos ter o palestrante na sequência, ele é especialista, o Raimundo Souza, e o título da palestra são as práticas exitosas em atendimento educacional especializado, AE, relatos, reflexos e saberes de um profissional do AE. Eu acho que vai ser bem interessante, né? Hoje, no encontro, desculpe, na reunião com os alunos que fazem parte do núcleo de geografia do PIBID, a gente estava discutindo exatamente isso, né? Algumas das escolas nas quais a UFP está atuando
não tem atendimento educacional especializado. E tem chegado no universo da sala de aula muitos estudantes com transtorno do espectro autista, né, com laudos associados ao TEA, entre outras deficiências que muitas vezes aparecem na escola, como surdez ou como cegueira, baixa visão, enfim. Então, eu acho que a gente tem muito a discutir hoje com o professor Raimundo Souza, né, o que fazer quando o atendimento educacional especializado é inexistente dentro da escola. Nós vamos ter depois, na outra semana, que é a semana do Carnaval, quarta-feira é quarta-feira de cinzas, então nós não vamos ter presencial. A gente vai reprisar duas lives que já aconteceram em edições passadas, da professora doutora Rosemi da Silva Nascimento, recursos didáticos geocartográficos na educação da geografia escolar. E, na sequência, a palestrante, que é professora mestre Thaís Costa Medeiros, recurso didático não convencional no ensino de geografia, adaptações para estudantes visuais. A quarta live, vão ser 3 pessoas, né? Elaine vai dialogar com Maria Rosilene. Elaine é professora doutora, doutoranda, melhor dizendo, Elaine Cristina Rocha Dias, e a professora mestranda Maria Rosilene de Sena vão falar um pouco sobre o processo de ensino e desenvolvimento e aprendizagem de alunos surdos, né, no curso de Geografia, numa perspectiva de inclusão. O professor Dr. Fernando da Costa Ferreira, ele é professor do Instituto Benjamin Constant, trabalha com estudantes cegos, é a especialização dele, ele é professor de geografia e muito experiente na elaboração de adaptação de materiais de recursos, né, didáticos para cegos de baixa visão. Então, ele vai falar um pouquinho para a gente dos principais desafios relacionados à adaptação de livros didáticos de geografia para os alunos com deficiência visual. Na sequência, nós vamos ter a live número 5, com a presença da professora mestre Sara Raquel, também egressa do PPGGEL, falando sobre possibilidades de metodologias ativas e não convencionais para o ensino inclusivo dos conteúdos da geografia escolar. E a doutoranda Milena Viana Medeiros Barbosa do Nascimento, falando sobre também do atendimento educacional especializado e a tecnologia assistiva. Então, a gente vai repetir o tema de hoje na live 5. Eu acho que é bem interessante vocês ficarem ligadinhos nessas duas perspectivas, nessas duas visões que serão apresentadas, para a gente discutir o que é também tecnologia assistiva e se ela está disponível, né, com facilidade para nós que somos professores de geografia. A sexta live, nós vamos ter, então, professora especialista Lucinete Maria Ferreira de Lima. Ela foi muito atuante, né, na AMA, na Associação de Amigos dos Autistas, e a professora Maria Vitória Medeiros Lima, egressa aqui do curso de graduação da Geografia, e Lucinete vai falar do ensino estruturado, alunos em atendimento de autismo, síndrome de Down e paralisia cerebral, e a Maria Vitória vai falar um pouco sobre as leis e o autismo, como é que essa inclusão escolar deveria acontecer, ou como é que a inclusão social também deveria acontecer. Então, a gente já está entendendo, pelo título de Maria Vitória, que a inclusão não ocorre da forma como a lei exige. Teremos, então, depois a live 7, em que a gente vai ter, aqui nós vamos fazer uma modificação, a gente vai ter um diálogo entre 3 pessoas, né? A professora Lisângela Cati do Nascimento, que é da Universidade Federal do ABC, uma colega de trabalho, né, uma pessoa que eu tenho profundo respeito, e ela vai trabalhar com a educação antirracista no ensino de geografia, e falar um pouco das pesquisas que ela faz, né, no estado de São Paulo,
e que estão vinculados, por exemplo, ao racismo ambiental. E nós vamos ter também a contribuição de Rayana Costa, que foi aluna do mestrado, egressa do mestrado, falando um pouco de geografia cultural e a questão das religiões de matriz africana no contexto da geografia escolar, né? E esse vai ser um diálogo um pouco voltado também para essa questão de uma educação antirracista na escola. Depois nós teremos o professor mestrando José Soares Fernando Neto, que vai trabalhar o ensino remoto, a inserção de novas tecnologias da educação, tecnologias na educação especial e inclusive no ensino de geografia, né? Essa palestra do mestrando José Soares também vai ser bem interessante, porque ele vai discutir um pouco o contexto que nós vivemos durante a pandemia. Depois nós temos, na última live, uma situação bem interessante, né, para nós, professores do curso de Geografia, que é o fato de nós termos alunos da graduação, né, que ainda estão na graduação, participando desse curso, apresentando, na realidade, alguns tipos de recurso para se trabalhar no ensino da geografia escolar. Então, nós temos a Ádila, que é graduanda, né, na geografia, ela atualmente está no PIBID e também faz iniciação científica. A fotografia como recurso didático não convencional, considerações necessárias para o ensino de geografia inclusiva. O graduando Caio Felipe Rocha Cardoso, né, que está iniciando o seu TCC nesse momento, e ele vai falar de o vídeo como recurso didático não convencional, considerações necessárias para um ensino inclusivo. E a graduanda Sara Raquel Matos, que vai trabalhar a história em quadrinhos como recurso didático não convencional, e a Antônia Edna, que vai trabalhar também a música como recurso didático não convencional. Então, a gente finaliza esse conjunto de lives, né, apresentando um pouquinho o que é que os nossos alunos da graduação da UFP têm desenvolvido em relação a essa temática dos recursos didáticos, né, para o ensino de geografia, que sejam convencionais ou não, né, nesse caso aqui, recursos não convencionais. A outra questão que eu gostaria, então, também de falar, que nessa lista de presença que vocês vão assinar, para que vocês tenham certificação, que vocês vão, né, assistir, né, e apresentar uma pequena síntese, um pequeno resumo das lives, vocês precisam, para ter a certificação, ter assistido pelo menos 6 dias de encontros, né? Então, vocês têm que ter aí um conjunto, nós temos 8 lives, 8 dias, né, de curso, vocês vão ter que sintetizar pelo menos 6 dias, né, de lives aí. Então, fiquem atentos para vocês poderem ter a certificação que o curso de extensão dá. Então, nesse momento, eu gostaria, né, de chamar para participar dessa conversa comigo o professor Denilson, e vou já apresentar para vocês, né, o currículo do professor. Ele é geopedagogo, possui graduação em Geografia e Pedagogia, licenciatura plena pela Universidade Estadual do Maranhão. Ele é mestre em Geografia pela Universidade Federal do Piauí, PPGGEL, e atualmente doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFP. Ele é especialista, né, em 6 áreas da educação: educação de formação de professores na FACEMA, educação do campo na UEMA, supervisão, gestão, planejamento educacional, educação profissional integrada, educação básica, né, na modalidade de educação de jovens adultos, PROEJA, no IFMA, psicologia da educação na UEMA, atendimento educacional especializado no Dom Bosco. Ele é membro também do núcleo de pesquisa, né, do núcleo de ensino e extensão, que é o NUPEG, que atualmente está sendo coordenado pelo professor Armstrong. Ele é professor de geografia efetivo da rede municipal
de Ensino de Matões e professor substituto da Universidade Estadual do Maranhão, né? E é professor também no Instituto de Educação Atena, é pesquisador, é escritor, enfim, eu não vou ler todo o currículo, porque é um currículo vastíssimo, vocês têm ele aí na tela, e eu acho mais interessante mesmo que o Denilson possa, na realidade, né, ir se apresentando a partir do momento que ele vai falando e vai trazendo para a gente a experiência. O Denilson é um grande companheiro nosso, né, colaborador aqui do curso de recursos didáticos, tem ampla experiência dentro da educação inclusiva e o atendimento do público-alvo da educação especial, PAE, e eu acho que a gente vai ter uma conversa bastante enriquecedora, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, de uma maneira geral, os nossos currículos das universidades, na formação do ensino superior, da formação de professores, né, para a educação básica, que passa por uma formação, né, universitária, esses currículos, na realidade, não atendem às necessidades do que acontece no chão da escola. São pouquíssimos, né, os projetos curriculares de curso que têm uma atenção especial para a educação, né, da população, né, das pessoas que têm deficiência. Então, o público-alvo da educação especial, na licenciatura de geografia, não é visto em nenhuma disciplina. Talvez alguns comentários, alguns textos, né, algumas referências, às vezes, que os professores que estão mais por dentro, né, da educação inclusiva, que tem mais atenção à educação inclusiva, façam uso nas suas salas de aula. E aí, só de olhar o currículo do Denilson, já dá para a gente entender que a formação inicial, né, da licenciatura de Geografia não garante para a gente conhecimentos especializados dentro dessa área, o que significou, durante essa situação da formação, da vida profissional do Denilson, ele se matricular e fazer uma série de cursos de especialização, né, que pudesse, na realidade, atender essas necessidades que a formação inicial não nos dá, né? Acho que a gente precisa rever um pouco o currículo da licenciatura, para que a gente possa, sim, trazer alguma discussão básica sobre este assunto para dentro da licenciatura, né, das universidades federais, especialmente no que diz respeito à nossa área, a geografia. Então, eu vou passar a fala para o Denilson, né, que ele vai trazer para a gente, acho que, muitas informações, né, muitos conceitos, para a gente refletir. E desde já, convido novamente vocês que estão aí, né, assistindo pelo YouTube, que se manifestem, façam seus comentários, tirem as dúvidas, porque é uma temática que nos interessa e que a gente não tem muita gente ainda especializada em geografia aqui no Piauí e também no Maranhão que navegue nessa área, né? Nós estamos engatinhando nessa questão. Então, eu acho que é o momento de vocês tirarem as dúvidas, de vocês perguntarem, de trazerem as inquietações que vocês têm quando vocês recebem nas salas de aula de vocês, né, pessoas com deficiência. Obrigada, viu, Denilson, por você estar novamente aqui conosco, e eu passo a falar para você, então. Professora Andréia, mais uma vez, eu que agradeço o convite seu e da professora Bartira para continuar contribuindo com esse curso de extensão. Eu disse aquela vez, primeira vez, de como é grandioso essa iniciativa que vocês tiveram de ousar. Eu digo ousar porque, por mais que a lei de 2003 para cá, que tem se exigido que os currículos se adaptem a esse processo, mas o curso de graduação em Geografia da UFP e o mestrado em Geografia e o NUPEG juntos, vocês têm ousado implementar, articulando com a graduação e o mestrado, esse curso de extensão que não restringe somente a UFP, né? Mas também é aberto a todos. E vale muito a pena, que não tem como a gente avançar na inclusão escolar e na sociedade como um todo sem investimento na formação. Você está muito certa, correta, quando disse que, de fato, a minha graduação em Geografia e Pedagogia não contemplou toda essa demanda. Eu precisei,
no exercício da minha docência, buscar essas especialidades, porque eu formei em várias áreas, especializações por isso, para poder compreender essas lacunas formativas que eu não tive na graduação, buscar, né? Por isso, agora, no doutorado, eu estou investigando isso, né? Lá no mestrado, você bem pontuou, no PPGEL, eu investiguei a pré-docente de geografia de um assentamento rural em Caxias, e agora no doutorado eu estou me permitindo investigar a questão da inclusão a partir do olhar dos territórios maranhense e piauense da educação especial, inclusive, dos camponeses. Perceber nisso. E nessa conversa dessa tarde, a gente traz a ideia da geografia inclusiva nos territórios piauense e maranhense, a partir de uma inquietação nossa, como orientadora, de problematizar o direito à educação dos camponeses com deficiência. Com mais na legislação amparado, mas ainda não é efetivado como deveria ser. A gente vai ver isso. Passa bem, Felipe, na sequência, a gente conversar sobre as questões, e aí no final da minha fala, no momento, tem o Raimundo que vai trazer, o professor Raimundo vai trazer as suas práticas exitosas na educação especial, né? E aí eu quero falar um pouco da gente, queria me fazer minha autodescrição em respeito às pessoas com deficiência, notadamente com deficiência visual, né? Eu sou o professor Denilson Barbosa, eu sou estatura mediana, eu estou vestindo a camisa manga longa verde, no primeiro plano, com um óculos de armação transparente, cabelos curtos, e atrás de mim eu tenho um papel de parede no formato de uma biblioteca bem organizada. E aí, como a professora Andréia bem pontuou, eu me intitulo agora como geopedagogo em razão das minhas duas formações inicial, que é em pedagogia e em geografia. Daí o geopedagogo, entendendo que a educação é o que nos move, né? A educação como processo de formação permanente, né? Acreditando que a educação ela é feita a muitas mãos, não se faz educação sozinho, o coletivo que se valida, né? E se tratando da educação especial inclusiva, mais ainda é feita a muitas mãos. E que eu optei escolher, eu exercer a docência com os estudantes e não para eles. Trabalhar com eles e não para eles, na perspectiva de dizer que as nossas aulas são feitas com os sujeitos. Na educação especial inclusiva, mais ainda, se a gente parar para ouvir, para conhecer os diferentes estilos de aprendizagem, os diferentes processos cognitivos, porque os alunos vão apontar para nós como é que eles aprendem. Né? Então, a aula é feita com os estudantes e não para eles. Né? Preocupado sempre em saber como as pessoas aprendem, como é que os estudantes constroem esse conhecimento. Essas respostas me ajudam a pensar, planejar colaborativamente com eles. Agora aqui em Caxias, eu estou no Maranhão, começou a chover forte, né? Vocês estão aí em Teresina, estão em outro território do Brasil, sejam bem-vindos pelo canal do YouTube do NUPEG, da UF. E pensei nisso, a gente pensa a partir da ideia de que estudante nós não escolhemos, nós acolhemos, seja no campo ou na cidade, a gente acolhe nas suas especificidades, né? Daí a ideia da inclusão, que é pensar a educação de qualidade para todos, garantindo o direito de todos a aprender. Passa para mim, Felipe, na próxima tela a gente vai ver que esse trabalho, essa conversa de tarde, ela nasce de um recorte do trabalho que eu estou desenvolvendo com a minha orientadora, a professora doutora Rosana Evangelista da Cruz, do PPGED, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação da UF, lá no CCE, e aí, juntos, nós estamos construindo uma tese sobre o direito à educação especial inclusiva dos camponeses nos territórios piauiense e maranhense. Então, é recorte, essa pesquisa está em andamento, nós estamos finalizando essa pesquisa que está em andamento para poder organizar melhor a produção da nossa tese. E alguns dados preliminares a gente traz nessa conversa para a gente, porque a gente vai discutir justamente a partir de um problema de pesquisa que nos inquieta. Na próxima tela a gente vai ver isso, esse problema que a gente está tentando investigar aqui nessa interface com o Maranhão e com o Piauí. Né? Daí a importância da geografia para a gente mapear. Felipe, na próxima tela a gente vai ver a inquietação nossa. Pronto. A gente quer saber na nossa tese, lá no final dela, da produção, e ao longo desse processo de pesquisa, como se materializa a garantia ou a negação do direito à educação na perspectiva da inclusão escolar dos camponeses como alvo da educação especial nos territórios piauiense e maranhense. Os camponeses com deficiência, com transtornos, com altas habilidades, né, que estão lá no território camponês, num assentamento, numa comunidade quilombola, num povoado da zona rural, seja perto ou distante do espaço urbano, né? Perceber isso, porque historicamente o que tem se percebido é a negação desse direito, né? Até porque eles vivem numa dupla exclusão. Primeiro, por ser camponês, já tem marcado historicamente a exclusão das desigualdades sociais e histórica, né? E por apresentar algum tipo de deficiência, mais ainda tem a dupla exclusão. Na próxima tela, a gente vai ver que alguns documentos que vai nortear a nossa fala. Primeiro são dois, que eu destaquei, tem vários outros, mas eu trago esses dois, que um saiu agora, foi lançado pelo PPGED, por meio do NUPEG,
que é o núcleo de estudos e pesquisa em política educacional e gestão da educação, que tem um grupo muito forte, com a professora Magra, a professora Rosana Evangelista, que compõe, inclusive eu faço parte desse grupo, e elas produziram com mais de 50 profissionais, a partir de observatórios da política educacional piauiense, esse e-book, essa coletânea de pesquisa fruto do mestrado e do doutorado e dos colaboradores, em que ela discute o direito à educação e a política educacional no Piauí. É um trabalho muito bom, muito denso. Convido a vocês, se tiverem acesso, tanto à versão impressa quanto o e-book, vale muito a pena ler sobre essa política educacional do Piauí. E o outro documento saiu agora, recentemente, no ano passado, final do ano passado, início desse ano, né? Que é o microdado do censo, né? Do Censo Escolar de Educação Básica 22, do INEP, né? Que é um resumo técnico que tem do Brasil inteiro. Mas eu peguei apenas os dados que trata do Maranhão e do Piauí, notadamente na parte que trata da educação especial e inclusiva, e aí fazendo a ponte com os territórios camponeses, né? Com a educação do campo. Então, esse documento vai nortear, mas também a tese e a dissertação de doutorado do professor Washington Nozu e da dissertação do professor Eduardo Ribeiro, que ambos são da Universidade Federal do Grande Dourado, no Mato Grosso, que também eles discutem muito a educação especial inclusiva no campo, né? Vale muito a pena esse material. Próxima tela, Felipe, por favor. E aí, para nortear nossa conversa, eu optei em trazer apenas uns dados teóricos, referencial da educação, para a gente compreender o termo direito e educação nessa interface com a educação especial inclusiva. Nós temos algumas concepções que vai nortear nossa fala e nossa tese também, que está em andamento, que é a educação como sendo direito humano, um direito social, um bem comum, gratuita, pública e laica. E aí nós temos como base nisso o documento da ONU, a Declaração da ONU, a Salamanca, nós temos Jantier, nós temos a Constituição Federal de 88, então documentos que tratam disso, da educação como direito de todos e para todos. Tem um direito constitucional e universal para todos e com todos, inclusive para os camponeses, que não deve ser negado, mas historicamente se negado. E é bom lembrar que muito antes da Constituição Federal já se tinha a consciência de que a educação é um direito de todos. Está na legislação, mas somente em 88 no Brasil é que é amparado, mas mesmo até hoje esse direito ainda não é efetivado para os camponeses. E quando tem lá suas fragilidades, que eu vou falar daqui a pouco. Outra concepção que vai nortear a nossa fala é a educação para todos, a educação inclusiva, a educação especial inclusiva, e aí tem baseado nos documentos da Declaração de Jantier, na Declaração de Salamanca, nos documentos, na Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, de 2008, na LBI, Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, que retoma isso e assegura e ampara esses marcos legais da educação especial inclusiva de todos, inclusive os camponeses. Vou trazer também que o baseamento da nossa fala vai estar baseado na concepção de educação do e no campo, a partir do que discute o Bernardo Monsanto Fernandes e Roseli Caldates, que é uma educação feita com o sujeito do campo, considerando as suas vivências, suas histórias, seu processo. Não é para eles, mas feito com eles. A educação construída não é um projeto externo, é um projeto que nasce a partir da necessidade, da vivência, da história de vida dos camponeses. A ideia da educação como uma prática política e social, porque ela é marcada por intencionalidade, ela é intencional, tem decisões, é consciente e busca transformação, e é social porque ela é feita com as pessoas. Por isso que eu defendo que a educação ela é feita a muitas mãos, é feita pelas pessoas e com as pessoas. E aí o Libânio vai dizer para a gente que a educação como prática social, ela é ampla, inerente ao processo de construção da vida social. Ninguém escapa à educação, como diz já Brandão. Brandão, em 31, e várias edições do livro dele, O que é Educação, ele vai trazer educações, né? Ele vai dizer que ninguém escapa à educação. Então, a educação ela perpassa a dimensão formal, não formal e informal. Notadamente, dessa dimensão que eu trago hoje, que é a dimensão formal, que é a escolarização, também os camponeses com deficiência, transtornos e altas habilidades também têm direito de ter acesso a essa educação e participar desse processo. Também te traz com algumas concepções teóricas relacionadas à sociedade, à educação, porque a sociedade brasileira é uma sociedade capitalista, uma sociedade que prima pelo produto, pelo resultado, desconsiderando o processo, né? E a gente traz a ideia de uma sociedade democrática, portanto, essa inclusão nos territórios camponeses, também precisar pensar na sociedade democrática, educação que ouve todas as vozes, considera e valoriza que todos os sujeitos são importantes nesse processo, e a ideia de sociedade inclusiva,
que é com base na LBI. E aí traz com base na sociedade democrática, traz as falas de Boaventura Santos, a ideia de Paulo Freire e tantos outros teóricos, inclusive a Constituição Federal, que ela traz essa ideia da sociedade democrática, né? Que é feita com todos e para todos. Né? Próxima tela, a gente vai trazer agora esses dados da educação piauiense e maranhense. Evidentemente que eu vou fazer agora o recorte para a educação especial. Olha, no Maranhão e no Piauí, o último censo agora registrou que o Maranhão continua tendo 6.800 habitantes. Desses, 9% corresponde a pessoas com algum tipo de deficiência. No Piauí, a população hoje é de 3.270.000 habitantes. Desses também, 9%. Ou seja, veja que o Maranhão e o Piauí, embora a população elas são diferentes do quantitativo absoluta, mas o percentual de pessoas com deficiência que se declararam no último censo de 2022 são de 9%, ou seja, são muitas pessoas. No Piauí, é cerca de 300 e poucas mil pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. E destas, parte delas estão situadas, morando, residindo no campo, e parte delas ainda estão fora da escola. Uma parcela muito pequena, estão nas escolas, não inclusas, mas inseridas. E no Maranhão, a mesma coisa. Nós temos no Maranhão um número superior, embora é 9%, mas é superior ao do Piauí, pessoas com algum tipo de deficiência, que também, parte delas estão inseridas nas escolas e boa parte delas estão fora dos ambientes escolares, excluídas. No Piauí, para você ter noção, só nesse contexto, de um modo geral, tanto na cidade como no campo, ao todo o Piauí tem 144 salas de recursos multifuncionais, onde acontece o atendimento educacional especializado. Só por esse dado, até 2022, 144 salas multifuncionais é um dado muito importante, preocupante, porque revela que ainda não tem salas para todos. Ainda está concentrada boa parte dessas salas na capital Teresina, ou nos municípios do interior do Piauí, da zona urbana. No campo, praticamente elas não aparecem, elas existem, quando existem, são salas que não atendem o perfil que o MEC estabelece, o perfil que deve ser uma sala de recurso multifuncional. Vou falar daqui a pouco sobre isso. No Maranhão também essa realidade é diferente. O Maranhão também concentra na capital São Luís os centros de referência de educação especial, assim como em Teresina. No interior, nos municípios também, essas salas multifuncionais está concentrada na zona urbana, e ainda temos municípios maranhenses que ainda não tem nem a coordenação de educação especial inclusiva e também não tem ainda, alguns municípios maranhenses não tem ainda nem as salas de recursos multifuncionais e nem sala de AI. E quando essa realidade é para o campo, é aí que não aparece mesmo. Quando se trata do ensino médio, vocês vão perceber que no ensino médio, o ensino médio é ausente no campo. O ensino médio, o Estado, do ponto de vista do Piauí e do Maranhão, eles ofertam o ensino médio na cidade e no campo, por não ter escolas do ensino médio construídas pelo Estado, e quando tem uma ou outra, eles acabam fazendo parceria em regime de colaboração com os municípios, em que o município cede o espaço à noite para que funcione escolas, turmas do ensino médio, e quando não tem essa parceria, eles trazem os alunos do campo para a cidade, por meio de transporte escolar, para assistir. E aí fica complicado para o aluno que apresenta algum tipo de deficiência nesse translado, no atendimento que é para ser feito. E as salas de recursos multifuncionais do campo, quando existem, são salas improvisadas, num espaço muito pequeno, e que não conforta, não tem equipe multiprofissional para atender. Geralmente é um profissional só que tem lá no campo, para atender toda a demanda e as diferentes deficiências, transtornos e altas habilidades. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Essa realidade é partilhada tanto pelo Piauí quanto pelo Maranhão. Evidentemente que nas capitais e nos grandes municípios, nas cidades mais desenvolvidas do estado do Piauí e do Maranhão, nós temos outros avanços, outras realidades. Né? E quando eu falo isso, é no modo daqueles municípios ainda, tanto o Piauí quanto o Maranhão, que ainda não tem esse atendimento. E aí no campo, isso é muito mais grave no campo. Tanto aquelas que têm desenvolvimento no trabalho já avançado, também no campo, apresenta essas deficiências, essas necessidades, que eu falo daqui a pouco na próxima tela, por favor, Felipe. E aí, para vocês terem noção, eu trago um dado também do IBGE, do campo educacional no Piauí, comparando o nível de escolaridade das pessoas com algum tipo de deficiência no Piauí. Nós tínhamos, em 2019, para ter noção, cerca de 77,3% tinha apenas o ensino fundamental incompleto. Nós tínhamos 11,2% com o ensino médio
completo até o superior incompleto. 6,9% tinha o ensino médio incompleto e 4,3% um ensino superior completo. Veja que a gente traz isso para a realidade, para os dados, nós tínhamos cerca de 203.446 habitantes no Piauí. Ter noção desse sentido, dessa perspectiva relacional, né, do sentido de eu pegar todo esse percurso nosso, entender como é que essas pessoas que têm direito à segurança federal, da educação, do conhecimento, da formação, de qualidade, de ter o atendimento com essa especializada assistida, e que estão fora, boa parte delas ainda apresentam, no Piauí brasileiro, são 40% dessa população que é analfabeta total, que está desprovida do processo de escolarização. No Maranhão, esse percentual chega a 32,8% de pessoas com deficiência também analfabetas completa, né? Além de ter baixa escolaridade. Aí vamos perceber uma diferença. Na educação infantil, elas não aparecem, quando aparecem é no muito pequeno. Vamos ter um número muito grande de alunos com deficiência do campo e na cidade, matriculado nos anos iniciais, diminui um pouco no ensino fundamental, no ensino médio eles quase não aparecem, no superior praticamente eles somem. Não há uma continuidade nesse processo de acompanhamento. E precisa também ter no contraturno esse atendimento educacional especializado que não tem, e boa parte das salas de aulas comuns, já percebi das salas comuns, também falta o profissional formado na área, o cuidador para aqueles alunos que apresentam algum tipo de deficiência física ou outra que impossibilita desenvolver sozinho, que ele depende do outro, como uma questão orgânica, para se alimentar, para se locomover, para manusear. Nesse sentido, demanda um cuidador. E tem aqueles alunos que apresentam algum tipo de deficiência intelectual, ou autismo, ou outra, por exemplo, transtorno, que ele demanda não do cuidador, ele demanda de um agente de inclusão, que é para dar o suporte pedagógico nas atividades. E muitas vezes falta isso na sala de aula. E no campo não aparece. Primeiro, a sala de aula do campo são salas menores, que não tem estrutura física, vou falar daqui a pouco, que não atende à estrutura do MEC e a proposta da própria normas da BNT da acessibilidade atual, que saiu recentemente, que ela tipifica qual é o formato, qual é o padrão das salas que garanta a acessibilidade. Próxima tela, a gente vai ver outro dado importante, Felipe. Pronto. E aí eu questiono vocês sobre isso, para pensar comigo. O atendimento educacional especializado, a sala de recurso multifuncional, na escola, nas instituições especializadas, nos territórios camponês, piauense e maranhense, o que os pais, as mães encontram nessas escolas do campo para os seus filhos que têm muita deficiência? O direito dos estudantes camponeses com deficiência são assegurados e efetivados? Porque na lei está assegurado, está amparado, mas na realidade, no dia a dia, são efetivados? E aí eu questiono sobre isso para a gente pensar um pouco, né? Como é que estão as estruturas físicas das escolas situadas nos territórios camponeses do Piauí e do Maranhão? Todas atendem à atual norma de acessibilidade da ABNT, NBR 9050 de 2020? Vou mostrar na próxima tela que a resposta para todas essas perguntas é não. E quando encontra em desacordo com o deve ser, né? Eles estão muito mais inseridos. Aqui eu trago alguns dados, só para vocês verem como é que deveriam ser essas salas, se eles estão disponíveis para todos. As salas de AIE são salas multifuncionais, era para existir na escola. A sala ampla, com mesas redondas, uma equipe multiprofissional. Não é só o especialista em AIE. Era para estar o especialista em AIE, o psicopedagogo, o neuropedagogo, o assistente social, o se for surdo, era para ter o intérprete de Libras lá, o professor de Libras, o se for DV, deficiência visual, era para ter o professor, o instrutor de Braille, o revisor, o transcritor na sala. Ou seja, era para ter uma equipe multiprofissional na sala de AIE para poder ajudar esse suporte. Além de ter toda uma equipe pedagógica, de materiais pedagógicos específico que asseguraria um computador, as mesas redondas, amplas, as cadeiras, os espaços, os recursos, os materiais didáticos, pedagógicos específicos para essas necessidades dos alunos. O próprio MEC disponibiliza, a continha CECADI também tinha isso, mas o Instituto PGM Constante também, quando a escola notifica, ele envia gratuitamente. A prefeitura pode comprar, porque tem recurso para isso. O Estado pode também fornecer. O governo federal também vê essas questões. A questão da mobília que tem que ser adequada. O que se percebe são salas estreitas, um puxadinho da escola,
para adaptar uma sala em que a porta é estreita e que, se tiver um aluno com deficiência física em cadeira de roda, ele não consegue acessar esse espaço. O professor daí fica num espaço restrito para poder atender, porque ele tem hora atendimento individualizado, hora ele tem atendimentos coletivos, daqui a pouco o Raimundo vai falar sobre isso, e que demanda esse acompanhamento. Então, percebe que na cidade, uma ou outra, no estado do Maranhão e Piauí, apresenta essa realidade, que o documento oficial, tipo como deve ser uma sala, outras não. E no campo, isso é praticamente ausente, a sala de recurso multifuncional. E quando tem, elas funcionam em espaços improvisados, que não atendem a demanda, com um profissional só para atender. E aí tem que saber que esse profissional tem que ter tempo para acompanhar no contraturno os alunos da escola e das outras escolas que ele atende, porque a sala de recursos no Brasil, elas funcionam como salas, centros de referência, né? São centros em que atende a rede, né? Não é somente aquela escola, atende as outras escolas próximas. E aí, no zona rural, o que acontece no campo? Existem as escolas polos, e aí tem as escolas menores, que a gente chama de escolas isoladas, das comunidades, que no contraturno vai para a sala de aí mais próxima, quando tem. Quando tem, tem que vir para a cidade. Veja aí toda a demanda que vai surgir para essa família, para poder acompanhar, né? Para trazer o filho do campo, para fazer atendimento na cidade, né? Quando na realidade era para ter na própria escola ou num centro especializado próximo da escola do campo. Na próxima tela, eu vou trazer dados mais reais dos indicadores que eu vou falar com vocês. Alguns indicadores eu trago como base o próprio microdado do censo escolar e do INEP desde 2008, 2020, 2022. Nesses dados, a gente traz primeiro de qualidade das escolas do campo, e vai perceber que tanto no Maranhão quanto no Piauí, mais da metade das escolas estão situadas no campo. Das escolas que existem no Maranhão e no Piauí, tanto na rede municipal, na rede estadual e na rede privada, notadamente a privada não aparece no campo, né? Mas somando todas as escolas do Piauí e do Maranhão, elas estão concentradas no campo. Claro, com péssimas qualidade de infraestrutura, né? As melhores condições da estrutura física se encontram na zona urbana, na cidade. No campo, a maioria das escolas não apresentam uma qualidade exigida que o MEC coloca como padrão, né? Então, 53,8% das escolas, elas funcionam no Piauí e no Maranhão, na zona rural, no campo, e predominam basicamente as escolas municipais. Então, no campo, nós vamos encontrar muito mais escolas administradas pelo município, pelos municípios maranhense e piauense, do que pela rede estadual. A rede estadual, ela negligencia. A rede estadual, ela praticamente não investe na educação do campo, da população camponesa, para poder continuar os estudos no ensino médio. E quando faz, ele faz para a cidade, com transporte para a cidade. Ou eles fazem de colaboração para que o município ceda a escola do campo, para que à noite funcione como escola do ensino médio, né? Com turma do ensino médio. E aí penaliza duplamente o aluno com deficiência, o aluno com transtorno de habilidade camponês. Basicamente, as matrículas no campo, com aluno com deficiência, nos dados do microdado 664 não aparece, é baixíssima a demanda de alunos matriculados. E a demanda para a matrícula é muito maior, mas que não estão matriculados, porque não oferece as condições mínimas de acesso, de permanência e de aproveitamento escolar. Porque não basta garantir a matrícula, a inclusão no campo e na cidade não é somente garantir a matrícula, é garantir as condições de permanência. E aí, lamentavelmente, o gestor, seja secretário municipal de educação, seja o secretário estadual de educação, eles ganham um amparo legal no documento, tanto da LBI quanto da BNCC, que, lamentavelmente, eles tratam da acessibilidade e da adaptações razoáveis. O que significa dizer isso? Que é o gestor público, seja o secretário de educação, seja o secretário estadual ou os gestores escolares, que vão decidir o que é necessário, se é necessário ou não fazer aquela adaptação naquele serviço para garantir o direito do acesso, da permanência e de sucesso escolar dos estudantes com deficiência. Se gerar custos, gastos, que é a palavra que ele usa isso, ele decide não fazer, porque é razoável. Isso é muito ruim. Por isso a gente defende na legislação e no documento as adaptações e também a acessibilidade, como propõe a ABNT, né, que é para todos, garantir. Vou falar daqui a pouco sobre isso, vão perceber que, em razão disso, nós temos também intensificado no Piauí e no Maranhão a diminuição das salas de escolas, né, porque tem o fechamento em razão da nucleação de escolas no campo e acaba fechando.
Ao nuclear, demanda transporte escolar. O aluno com deficiência que mora em outro povoado, que não tem a escola do sexto ao nono ano, ou de ensino médio, vai demandar um transporte escolar adaptado e acessível. E na zona rural, no campo, esse transporte escolar não é o padrão do MEC, geralmente são transportes adaptados, improvisados, por conveniência política partidária, tanto no Piauí como no Maranhão é muito forte isso, o transporte escolar ser por conveniência vinculado a algum grupo político ou algum empresário e que não atende os padrões mínimos de um transporte escolar. E quando se trata de educação especial inclusiva, mais ainda ele não atende às necessidades específicas dos estudantes público-alvo de educação especial inclusiva. Mais uma vez, penalizando, negligenciando e negando o direito à educação dos camponeses. Boa parte dele trabalha na ideia da exclusão e do capacitismo, negando que eles não pudessem ter esse direito ou, sobretudo, capacidade de aprender, e aprende, sim, no seu tempo e no seu ritmo. Um outro indicador preocupante é com relação às matrículas de alunos camponeses, público-alvo de educação especial, inclusive, tanto na zona urbana quanto na zona rural, mas eu vou focar na questão do campo, com relação ao acesso, à permanência e sucesso escolar. Vou falar daqui a pouco sobre esse dado no próximo slide, mas antes queria destacar para vocês a ideia do indicador 3, que é a acessibilidade à infraestrutura física. Vamos perceber que no Piauí e no Maranhão, apenas 8,5%, ou seja, 8,5% das escolas camponesas do Maranhão e do Piauí, seja fundamental, seja ensino médio, elas, somente 8,5% possuem sala de recursos multifuncionais para atender toda aquela demanda de alunos de outros povoados que não têm essas salas, que têm que ter o transporte para acompanhar. E quando tem essas salas, mesmo existindo, elas não funcionam como deveriam ser naquele padrão que eu falei agora há pouco. Não tem os equipamentos todos exigidos, tanto de uma equipe multiprofissional, como a mobília, o espaço físico, os recursos pedagógicos específicos para ser trabalhado com esses alunos no atendimento individual e no atendimento coletivo, para que esse aluno possa desenvolver mais ainda as suas potencialidades, para que possa, aos poucos, estar superando as suas limitações, as suas dificuldades, porque a gente não foca nas dificuldades, nós focamos na ideia da potencialidade. Por isso que o AIE é muito importante, porque ele faz acompanhamento, e assim como o professor da sala comum deve fazer, do processo histórico, da evolução histórica desse aluno, perceber que eu estou trabalhando o acompanhamento dele em relação a ele mesmo e não em relação aos outros, para perceber na dimensão cognitiva, afetiva, psicomotora, todos os processos cognitivos que ele precisa construir, desenvolver para aprender, aquilo que ele limita ele, para ver em que área eu preciso trabalhar melhor, é na atenção, é na ideia da concentração, é na psicomotoricidade. Todos os elementos têm que estar atentos. Por isso que é importante a conversa do AIE com o professor da sala comum, com a família, toda uma equipe envolvida, né? Outra coisa é que as escolas do campo, elas possuem dependência acessível. E aqui eu queria chamar vocês, lamentavelmente, pelos documentos oficiais, as escolas do campo, 61,3%, elas são tidas como acessíveis, porque ela tem rampas, corrimão, piso tátil, etc. Agora, pasmem, lamentavelmente, é preciso mudar a concepção do MEC, do INEP e do microdado do censo, quando eu for fazer esses dados. Porque eles consideram, basta ter um elemento para ser considerada escola acessível. Se ela tem uma rampa, ela já é acessível. Ou se ela tem um banheiro adaptado, ela já é acessível. Ou tem um piso tátil. Não é isso. A acessibilidade, quando se trata de uma escola acessível, no campo ou na cidade, é que todo o seu espaço é acessível. Não é só do espaço físico. A gente fala também da acessibilidade do conteúdo, pedagógica, da acessibilidade comunicacional. Então, as escolas do município, do estado, principalmente no campo, elas são construídas em espaços impróprios. Geralmente, elas ficam em áreas íngremes, difícil acesso, tem calçadas na frente que dificultam o acesso. Dentro também, as escolas pouco espaço físico, que são estreitos, que inviabiliza essa acessibilidade. E aí, quando fala acessibilidade, com base na BNT, que eu mostrei agora há pouco para vocês, a 9050, 2020, ela trata da ideia de para todos, que os espaços comuns, como salas de aula, o corredor da escola, os espaços internos e externos da escola, sejam acessíveis a todos, desde daquele que tem nanição, né? Nanismo, deficiência física, intelectual, seja qual for, deficiência visual,
é para ser acessível a todos, inclusive no conteúdo, inclusive surdo, é para estar também a comunicação, a acessibilidade comunicacional, né? A comunicação assistiva também, as tecnologias assistivas. Então, perceber um espaço acessível para todos e com todos, em todas as dimensões. E aí, lamentavelmente, quem forma esse dado? É o gestor escolar. É ele que alimenta no INEP esses dados, né, no CIMEC, por exemplo, e lá ele informa que a escola tem uma rampa de acesso. Então, para o MEC, para o Mercado do Censo, para o INEP, ele já classifica essa escola como sendo escola acessível. E, na realidade, não são. Se você for visitar, porque minha tese, na minha pesquisa de tese de doutorado, eu vou visitar as escolas do campo do Piauí, do Maranhão, para confirmar. Eu tenho esses dados oficiais do Mercado do Censo, mas eu vou verificar em locos, como já fui em algumas, e comprovei que, de fato, elas não são acessíveis. Ela tem um elemento, tem 1 ou 2 equipamentos, mas ela não é considerada acessível. Mas para o MEC, para o Mercado do Censo, basta ter um desses elementos, desses instrumentos que ela considera como acessível. Seja uma rampa, seja um piso tátil, seja um corrimão, seja um banheiro adaptado. Não é assim que funciona, tem que ser para todos. Um outro elemento importante é perceber quantas escolas do campo possuem sanitários acessíveis. Então, nós temos 79,7% no Maranhão, no Piauí, no campo, as escolas não possuem sanitários acessíveis. Muito embora foi muito forte, de 2005 até 2014, a Política Nacional de Escolas Acessíveis, né? Que as escolas aderiam ao programa pelo PDE Interativo, pelo CIMEC-PA, e construía esses sanitários acessíveis, as salas acessíveis, os corrimãos, os pisos táteis, tinham dinheiro específico para tornar a escola acessível, né? E aí, mesmo assim, em colaboração, nas escolas do campo, a maioria, praticamente 80% dessas escolas, não possuem sanitários acessíveis, que é o banheiro, né? Que era para ter o banheiro comum para menino e para meninas e o banheiro para as pessoas com deficiência física, para ter acessível, encaixar a cadeira de roda, se encaixar perfeitamente no vaso, e no próprio também ter os corrimões também lá no banheiro para poder segurar. Quanto aos alunos por quadro de educação especial inclusiva, estão matriculados no AIE, aí é baixo, apenas 28,3% das escolas do campo, os alunos matriculados no campo, que estudam, estão matriculados no contraturno no AIE. Por quê? Porque não tem sala de recursos multifuncionais, não tem a sala de AIE, não tem essa equipe multiprofissional. E aí o pai e a mãe que deseja, que reconhece a importância desse atendimento, acaba levando por conta própria, o seu investimento próprio para a cidade, para poder ter esse atendimento, ou no campo, naquela escola distante que tem acesso, que tem essa sala de recurso multifuncional. Então, é negado, é negligenciado. E digo a vocês que não é só do Maranhão e Piauí, é do Brasil inteiro. Mas como a minha pesquisa está focada no Maranhão e no Piauí, esses dois estados continuam negando o direito à educação inclusiva para essas pessoas camponesas com algum tipo de deficiência. Na próxima tela, por favor, Felipe, a gente vai ver mais essas questões. Eu trago um estudo do professor Washington Ozu, que é da Grande Dourado, da Universidade Federal de Grande Dourado, Mato Grosso, que é um estudioso da área da educação especial do campo. Ele destaca para a gente que as populações camponesas, principalmente aquelas que são público-alvo da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, elas são alijadas dos direitos humanos, são negadas, elas têm violado seus direitos humanos, e um deles é a educação, é a escolarização. São afetadas pelo descaso do poder público, de todos os âmbitos, todos os setores, notadamente a educação, são atingidos por práticas assistencialistas, e não aquelas práticas, de fato, que promovam a inclusão social, a emancipação, a autonomia desse sujeito. E são inferiorizados e estigmatizados socialmente, dentre eles por prática do capacitismo, né? Por achar, mas ele é bonito, ele é isso, mas ele é incapaz de aprender, é perda de tempo, ele não pode trabalhar, ele não pode fazer isso. Né? A ideia de reduzir a pessoa à deficiência. A deficiência não nos define, não define eles e elas. Ao contrário, a deficiência é um elemento demarcador identitário, é parte. Ele é muito mais do que isso, é apenas um elemento, não define. Então, eles podem fazer tudo o que quiser, desde que a sociedade, o poder público, dê as condições, invista nisso. Porque até hoje, as escolas do campo e da cidade continuam esperando que os alunos com deficiência, com transtorno de habilidade, se adaptem à realidade das escolas. Não é isso. São as escolas, é a sociedade como um todo que tem que criar as condições, as políticas públicas, e aí em todas as áreas, inclusive a educação, que garanta o direito ao acesso, à permanência e sucesso dessas pessoas numa vida em sociedade
e no ambiente escolar para aprender. E aí, repito, ninguém aprende igual, mas todos vão aprender no seu tempo e no seu ritmo, nos diferentes caminhos que vão percorrer, nos diferentes estilos de aprendizagem que cada um possui. Por isso que o ensino no ambiente escolar ele é trabalhado coletivamente, de forma colaborativa, mas a aprendizagem, a construção do conhecimento, ela é única, ela é singular. Cada um aprende e constrói esse conhecimento a seu modo. Então, não tem como a gente trabalhar uma aprendizagem uniformizada. Nós precisamos trabalhar uma aprendizagem que seja diversificada, porque eu não tenho aprendizagem, eu tenho aprendizagens. Por isso, superar a uniformização da aprendizagem, para ter uma aprendizagem diversificada, respeitando as diferentes aprendizagens. Próxima tela, Felipe, por favor. A gente vai compreender, com base no professor Nozu, que ele vai dizer para nós que alguns pontos problemáticos da realidade e desafio da inclusão no campo. Primeiro, ele destaca na sua tese de doutorado, embora ele fez a pesquisa para o Mato Grosso, mas dados que também eu fui perceber no Maranhão e no Piauí, que coadunam, que dialogam, né? O que ele coloca lá para a realidade do Mato Grosso se reveste também e reflete na realidade do Piauí e do Maranhão, quando ele diz a inexistência ou quase a ausência dos serviços de AIE em escolas do campo. Fragilidades, a ausência de políticas sociais no campo. Percalço para avaliações especializadas e subnotificação no censo escolar. Porque esses alunos não têm, boa parte deles, não tem um laudo médico, não tem um diagnóstico do qual tipo de deficiência eles têm. Mas não é porque não tem um laudo que vai ser negado a eles o direito à educação. Nenhum aluno, nenhuma pessoa pode ser negado o direito ao AIE, ao atendimento com essa especializado. Não é porque ele não tem o laudo que ele não pode ser matriculado na sala de recurso multifuncional ou na sala de AIE. Porque a própria nota até do MEC reconhece isso, que a lei, a Constituição Federal, o artigo 205, ele diz que a educação é um dever de todos. É um direito de todos, dever do Estado. Só esse direito, esse artigo 205, ele já ampara isso. Ele não pode ser negado o acesso ao AIE, ao atendimento especializado, porque ele não tem um laudo. No processo, a escola pode, com a família, providenciar isso. Mas ele não pode ser negado o direito à matrícula escolar na sala comum e nem na sala de recurso multifuncional, nem no AIE, por não ter o laudo. Por isso tem a subnotificação. A escola não notifica o censo escolar, não informa, alegando que isso vai derrubar, vai diminuir o IDEB da escola, né? Porque não vai. Quando é informado, a escola recebe tanto o suporte, quanto, quando vem avaliações externas, são adaptadas para o perfil daquele sujeito com aquele tipo de deficiência. Portanto, nós temos no campo alunos camponeses em avaliação, que é aquele que ainda não tem o diagnóstico, mas está em avaliação, né? E aí acaba provocando uma dupla exclusão desse sujeito. Corre o risco da produção social, da deficiência e outros atravessamentos, a educação especial inclusiva como caixa mágica, e aí como se ela fosse resolver os problemas, não bota ele na sala da IE que resolve. Não é isso. Ele tem o direito de ter acesso na sala comum com todos, porque todo mundo beneficia e aprende, e no contraturno, no AIE. O AIE não substitui, ele não é substitutivo da sala comum, ele é transversal. O professor Nozu coloca para nós também uma desarticulação entre o ensino comum e o AIE, isso é importante, que, embora aquelas escolas do campo que ainda tenha, poucas que tenha a sala de AIE ou o recurso multifuncional, que haja uma articulação, uma comunicação entre a sala comum e a sala do AIE para favorecer o atendimento desse sujeito, do aluno. Há uma predominância das salas de recursos multifuncionais, o que significa, a gente vai dizer que estão se priorizando colocar o aluno somente na sala de recurso multifuncional em detrimento da sala comum. Não é para ser feito isso. É para ele ter o direito de acesso na escola que ele estuda, na sala comum com todos, e no contraturno ter o atendimento individualizado dele ou coletivo, de acordo com a necessidade que o professor do AIE e aqui multifuncional perceber que ele demanda ou individualizado ou coletivo, né? E, por fim, nessa fala do Nozu, ele coloca para nós a educação especial, inclusive como urbanocêntrica, embora está no campo, mas ainda a educação predominante no campo é a educação urbana. O currículo é urbano, as práticas urbanizadas. E aí precisamos pensar também numa prática pedagógica inclusiva que respeite a especificidade de todos os camponeses que estudam naquela escola. Que os currículos possam dialogar com as histórias, com a vivência, com a necessidade, com o contexto daqueles camponeses. Próxima tela, por favor, Felipe, para me encerrar minha fala, para o menino entrar, o Raimundo. Nesse gráfico vai ser bem rápido, você tem noção aí, ó. No Piauí, esse é um relatório que o Ministério Público Estadual elaborou no Piauí,
com os dados do Plano Nacional de Educação, do monitoramento, do relatório do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação do Piauí. E aí percebe que em 2014, 2019, as matrículas, percebe que as matrículas especial no campo, essa barrinha quase não aparece. Se o Felipe explicar para mim, essas barrinhas bem menorzinhas, Felipe, são essas barrinhas menorzinhas que são a matrícula no campo. Percebe que de 2014 a 2019 elas são baixíssimas matrículas. E há uma predominância das matrículas especiais, inclusive na cidade, porque é lá que tem mais acesso aos serviços especializados. Tá bom? Então percebe que a barrinha quase não aparece da educação especial no campo. E é grande a barra na cidade, né? Para perceber que, embora tenha um número matriculado, ainda é baixo e a maioria estão fora da escola. Na próxima tela, Felipe, tem outro gráfico que vai nos mostrar isso, né? Que esse dado ele vai trazer isso, ele vai trazer a dependência, né? A questão da demanda de alunos, né? Então, tanto no campo como na cidade, vai fazer comparativo, mais uma vez, a cidade predomina muito mais nesses dados do que no campo, né? E aí vamos perceber também a predominância de escolas do município, da rede municipal, muito maior do que do estado, né? Próxima tela, Felipe. E aí esse dado aqui do relatório de levantamento do Ministério Público, do Piauí, ele traz também agora a perspectiva de a gente poder perceber as escolas do campo com sanitários acessíveis, percebe mais uma vez aí que tanto no campo da cidade tem, mas ainda é baixo o quantitativo de banheiros sanitários adaptados à pessoa com deficiência física. Próxima tela, Felipe, só confirmando aqueles dados que eu falei agora há pouco. Nesse outro gráfico, ele traz a demanda percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos, porque a meta 4 do Plano Nacional de Educação e a meta 4 do Plano Estadual de Educação do Piauí e do Maranhão, esses 3 documentos, eles colocaram como meta de que iam conseguir aumentar as matrículas de alunos de 4 a 17 anos com deficiência e transtornabilidades, né? Essa era a proposta do plano, está lá, em salas comuns, né? E bem como no atendimento UAI, clínico especializado, né? E em classes especiais, exclusivo no Piauí, 2016 e 2020. Olha, percebe os dados, né? A gente já percebeu que esses dados, na classe comum, é muito maior do que na sala... Deixa eu ver aqui. Não, exato. Incluído em sala comum, é muito maior do que na sala de AIE e na classe especial um pouco menor. Perceber essas questões do avanço que temos, e a nossa defesa é pela que o aluno seja matriculado na sala comum e no contraturno tem um atendimento. Só que ainda há uma predominância, ainda há uns casos em que alguns alunos ficam só na sala de AIE ou nas classes especiais. Não é o que a gente pretende, né? O que a gente defende, né? Todos nós defendemos que ele tem que estar na sala comum, num turno, e no contraturno, atendimento especializado. Próxima tela, por favor, Felipe. Ele vai só reforçar o que eu acabei de dizer, essas questões da questão das classes especial e da classe comum. Nesse gráfico agora aqui, ele já traz uma predominância da sala comum em detrimento da classe especial, né? Então, agora, um aumento de matrículas agora, em razão de 2015 para cá, por causa da LBI. A gente vai lembrar que a LBI, quer dizer, desde 2008 já se permitia que houvesse a matrícula na sala comum, mas é com a LBI 2015 que rompe de vez com esse ciclo e garante que, de fato, todos estejam estudando junto na sala comum e no contraturno UAI. E mesmo assim, no campo ainda continua baixo o atendimento especializado. Próxima tela, Felipe. Agora eu trago dados do Maranhão, com os dados do censo 2022, que foi divulgado agora recentemente. Próxima tela, por favor, Felipe. Vocês vão perceber que a realidade não muda muito. No Maranhão aumentou também a demanda de matrículas, mas continuamos tendo ainda muitos maranhenses fora da escola, no campo e na cidade. Próxima tela, Felipe. E aí, claro, predominando o fundamental. Veja que tanto no Maranhão como no Piauí, o Maranhão e o Piauí, a rede municipal acaba atendendo mais alunos do que a rede estadual. Mesma coisa, a meta 4, de 4 a 17 anos, essa disparidade que há ainda entre a classe comum, a classe especial e a questão do AI, né, do atendimento. Percebe isso, essa demanda, que precisamos aumentar essa demanda de alunos que estão matriculados na sala comum e que deve estar também no contraturno. Próxima tela, Felipe. Ele vai reforçar o que eu tinha dito, que é o número de matrícula, que aumentou. Nós temos no Maranhão hoje, a matrícula aumentou de alunos com deficiência, há um aumento significativo, tanto no Piauí quanto no Maranhão. Esse gráfico é do Piauí,
que é esse contraponto que a gente faz, que eu falei agora há pouco, todo mundo aumentou, mas precisamos aumentar ainda mais, porque é uma demanda. O próprio IBGE revela, na sua pesquisa, que aumentou a população com algum tipo de deficiência. E quando se compara que tem 9% de maranhenses e 9% de piauienses com algum tipo de deficiência, quando a gente compara isso com a matrícula, é basta ter noção, no Piauí, apenas 23 mil piauienses estão matriculados com algum tipo de deficiência. Nós temos 320 mil piauienses com deficiência. No Maranhão é muito superior esse número, e só temos 33 mil com algum tipo de deficiência matriculado. Veja como é muito baixo, e os outros estão excluídos, negados de educação. Próxima tela, Felipe. Esse gráfico vai só reforçar o que eu tinha dito, né? Olha só. Ele vai trazer o dado que no Maranhão, com relação à educação especial inclusiva, aumentou de 33,8% em 2017 para 36,7% no ensino fundamental, continua aumentando o fundamental. Quando avaliada a diferença entre o número de matrícula em 2017 e 2021, por etapa de ensino, percebe-se que as do ensino médio cresceram 62,4% de acordo com o gráfico 28, que é esse gráfico. Mas crescem em demanda proporcional, porque a gente vai ver que é menor a demanda das escolas do Estado, do ensino médio, comparando isso que estava a esse aumento. Mas na prática, quando a gente vai ver, de fato, nós precisamos aumentar ainda mais, porque o Maranhão tem 9% de pessoas com deficiência, que supera o do Piauí, e essa população é muito baixo em relação ao que está na escola, estão fora da escola. Próxima tela. Vai passar esse aqui, já expliquei esse aqui. Passa na próxima. Também que já falei sobre isso aqui. E agora sim, finalizar minha fala para que o Raimundo possa conversar com vocês. A gente tem a ideia de que não se faz educação especial inclusiva no campo e na cidade por decreto, por legislação. O Brasil é um dos países do mundo que mais tem legislações educacionais que amparam, que asseguram no papel, nos documentos, o direito à educação especial inclusiva e outros direitos às pessoas com deficiência e transtornos. O que a gente precisa agora é trazer isso para a ação, para a atitude, garantir efetivamente o direito. Então, a gente viu na nossa pesquisa preliminar a predominância da negação do direito em detrimento da efetivação do direito à educação. E, repito, continuamos tendo uma educação excludente, uma escola excludente, um país excludente, o Maranhão e o Piauí excludente, porque nós continuamos sendo o que nós somos. Só vai mudar essa realidade no dia que nós mudarmos nossa forma de pensar, de agir, e os governantes também, para que a gente possa implementar o que está posto nos documentos legais. Porque tudo que para resolver o problema da educação especial inclusiva dos camponeses e da demais população, os documentos já dizem isso. Desde a Declaração de Salamanca, da Unesco, da Direitos Universais, da Constituição Federal, da LBI, enfim, todos os documentos já apontam o caminho. A gente precisa trazer, tirar do papel e colocar na realidade do Piauí e do Maranhão. Muito obrigado. E agora a gente vai para a próxima palestra, que é do professor Raimundo, e no final a gente faz o debate entre nós dois. Professora Andréia, com você. Obrigado. Isso, acho que o debate você pode fazer com ele, mas eu vou já tratar de algumas questões, porque Pronto. Não sei se foi a temática interessante, acho até que foi, ou se foi a questão dos alunos poderem ganhar livro no final das lives, porque hoje é impressionante a quantidade de manifestação em relação ao que a gente teve na semana passada. Mas eu acho que é justamente isso que a gente já falou, do pouco debate ainda que existe nos nossos cursos de geografia. Nós temos muitos alunos, primeiro para te informar que nós estamos com muitos estudantes, né, do curso de geografia fazendo o curso, mas a gente tem também o pessoal do SEAD, né, de vários municípios do interior do Piauí. Temos estudantes da pós-graduação que estão também fazendo aqui marcando presença. Temos o SEAD, por exemplo, do Polo de Oeiras, temos pessoal de Tangará, o Gilson Filho de Tangará, no Rio Grande do Norte, temos Aurelino do Polo de Campo Maior, enfim, né? São Raimundo Nonato, Pedagogia de Teresina. Então, é o que você falou no início da nossa conversa, que a gente acabou ousando, né, criar esse curso para falar da perspectiva inclusiva, e a gente acabou se surpreendendo com a quantidade de pessoas, na realidade, que
acabam abraçando a causa e tendo curiosidade. Então, muita gente te falando boa tarde, temos Juazeiro do Piauí também, enfim. Mas o Francisco das Chagas Conrado, ele faz o seguinte, né, o seguinte comentário. Eu vou falando e depois eu acho que a gente marca um bloco para você se sintetizar. Deveria ter acompanhamento em toda a vida escolar, não só nos anos iniciais. Talvez isso seja a causa do declínio desses alunos não chegarem, dessas pessoas não chegarem ao ensino superior. Essa é uma primeira fala. Vou colocar mais uma na roda para você poder associar. A Flaviana Antunes diz: é verdade, professora, aqui em São Raimundo Nonato, várias escolas inclusivas elas foram fechadas, inclusive uma escola quilombola. O Francisco Gomes complementa: a questão da acessibilidade é desconhecida por boa parte dos gestores. E o Francisco Chagas complementa: as estruturas de salas de AEE, infelizmente, ainda são muito precárias. Vou colocar essas 4 na roda para você poder comentar, e aí depois a gente fala mais algumas. Ótimo, perfeito. São pertinentes colocações, né? Então, professora, é importante pensar sobre isso. De fato, vou pegar aquela da matrícula. De fato, nos anos iniciais, a matrícula é muito maior em todos os territórios brasileiros. E aí, de fato, vai ter um declínio no fundamental maior, no ensino médio e no superior, praticamente, eles não aparecem. Porque existe uma perspectiva da ideia da terminalidade. Há uma pressão do poder público e até de algumas famílias por não conhecer para que a escola emita uma declaração de terminalidade, que a lei permite a terminalidade dos estudos, né, para aqueles alunos que seja severo no processo. Mas não é o caso de todos. Eles podem ter continuado os estudos. O que acontece? Eu costumo dizer que no dia que entender que o aluno é educação especial inclusiva, é o aluno rico da escola, o gestor dá atenção para ele. Ele tem uma dupla matrícula, tudo para ele é dobrado. A alimentação é mais cara, os investimentos, ele tem uma dupla matrícula, e todos eles têm a capacidade de aprender. O problema é que precisa mudar a mudança de mentalidade, porque eles têm a mentalidade de comparar eu com a professora Andréia. E não é assim. O aluno com deficiência ele não vai ser avaliado em relação a Andréia, nem em relação ao Denilson. Ele vai ser avaliado em relação a ele mesmo. E como nós temos um currículo formal, um currículo pré-estabelecido, e eu quero seguir com esse currículo, e como ele não acompanha, eu julgo que ele não acompanha os demais, a tendência é que ele não possa continuar os estudos, e aí quer emitir uma declaração de terminalidade, que a lei permite essa terminalidade dos estudos, mas não é o ideal, não resolve o problema. E se dá as condições dele continuar os estudos, ele poderá fazê-lo. Só que o que acontece? Nos anos iniciais, como é um professor só, geralmente o poder público acha que é mais fácil de manter esse aluno, a família também. No Fundamental 2, nós vamos ter um professor por área específica, geografia, matemática, história. Mesmo assim, esse aluno tem direito a um acompanhante. Dependendo da deficiência dele ou transtorno, ele pode ter um cuidador ou ele poderá ter um agente de inclusão, que a lei chama de apoio profissional especializado, que é um profissional que vai acompanhar ele, que é um direito, não é privilégio, é um direito desse aluno ter o acompanhamento na sala de aula. E outra coisa, professora, e para o rapaz que colocou lá, para cada aluno com deficiência, um aluno que não tem, ele é remanejado para uma outra turma. Por exemplo, a turma do André Cabelo tem 35 alunos e entrou um aluno matriculado novo com algum tipo de deficiência, 2 que não tem deficiência vai para uma outra turma, para que a turma possa fluir, para que a professora Andréa possa ter a condição de acompanhar esse aluno também, juntamente com o profissional especializado, que é o cuidador ou agente de inclusão. E no contraturno, ele vai ter um atendimento que vai dar o suporte para a professora Andréia também pensar nas atividades diversificadas. O que acontece é que esse aluno não vê rendimento, porque a escola acaba deixando ele no canto, ele está lá inserido na sala de aula, ele não participa, então a família também não vê progresso, e a tendência dela é não dar continuidade no fundamental ou no ensino médio com esse aluno. E na universidade, não, já está bom por aqui, ele não continua. Vocês vão ver que vai ter um ou outro aluno no superior. A outra pergunta que o rapaz falou, Francisco, é sobre a questão da acessibilidade. De fato, recurso tem. Todos os prédios públicos hoje, privado, tem que seguir a normativa da acessibilidade. Todo município e estado, pela Câmara de Vereadores e pela Assembleia Legislativa, tem que construir a comissão permanente de acessibilidade, que é essa comissão fiscalizadora para acompanhar se os prédios novos que estão sendo construídos estão sendo acessíveis. E os que já existem, se estão sendo adaptados para tornar acessível. Um outro ponto
para clarear a fala do Francisco. Ele diz assim, os gestores não têm consciência do que, não entende muito a acessibilidade. E quando chega, Francisco, é assim, olha, hoje eu tenho um aluno com deficiência, eu vou adaptar a escola. Não é isso. A escola tem que ser acessível, o banco, a loja tem que ser acessível, não é porque vai ter um cliente com deficiência ou um aluno com deficiência. Ela tem que ser acessível para todos, independentemente se ela tem ou não aluno com deficiência. A acessibilidade é para todos. E ela precisa ser igual à inclusão. Ela não vai se tornar inclusiva porque ela tem aluno com deficiência. Ela é inclusiva porque ela atende a todos e pensa para todos. É questão da equidade. Pensar nisso. E aí a última fala, acho que é da Cristiane, que ela vai falar do fechamento das escolas quilombolas, de escola inclusiva no campo, e do que o pai e a mãe têm que levar o filho para a cidade, pela ausência da sala de recurso multifuncional do AIE ou da equipe multiprofissional no campo. E isso é um problema sério, porque ela tem que tirar do bolso dela, já ganha pouco, que os pais, principalmente camponês, ele tem um rendimento familiar muito baixo, quem sabe de realidade brasileira, tem que tirar isso para o atendimento, e muitos têm que levar no colo, no braço, porque não tem, os transportes não são adaptados para atender a demanda dessa criança, desse aluno, desse sujeito. Eu falo criança porque estou falando do fundamental, mas o adulto também, com a educação de jovens e adultos, por exemplo, é parte desse processo. E a gente precisa perceber que isso é importante, o acompanhamento do público. E a UFP aqui, por meio desse programa, desse curso de extensão, tem um papel importante, porque daqui poderá gerar uma proposta que leve a SEDUC, a CEMED Piauí, a CEMED Piauí, Teresina, por exemplo, para poder pensar nisso. Porque na capital aí tem um grupo muito forte. É bom destacar que na cidade de Teresina, tanto na rede estadual como na rede municipal, tem uma equipe muito boa. O que eu estou dizendo no estudo do Maranhão do Piauí é que na zona rural, no campo, é que é frágil. Mas dentro da zona urbana, nas capitais, todos. Pronto, senhora. Você deu uma caidinha, mas deu para a gente entender. Eu acho que o que você fala é bem interessante, né? Porque tem uma parte da sua fala que você diz assim: a gente tem a tendência de fazer um processo de comparação da pessoa que tem uma deficiência com uma pessoa que não tem. Mas eu acho, Denilson, que o problema não é só esse, não. Eu acho que na nossa sociedade a gente vive dentro de um modelo de formatação e a gente já faz essa comparação já de maneira natural, naturalizando, entre dois alunos que vamos dizer que sejam considerados normais. Então, na hora que a gente faz a avaliação e a gente aplica um instrumento de prova, muitas vezes o professor compara a prova de João e de Maria e diz, mas se a Maria respondeu com todo esse nível de detalhamento, o João também tinha que fazer. Então, ela detalhou, ela vai ter certo. Ele sintetizou, vai ter meio certo. Então, a gente já naturaliza essa situação sem compreender que cada um de nós, independente de deficiência ou não, somos únicos. Não existe alguém igual a outra pessoa, nem gêmeo univetelino. Então, eu estou trabalhando com sujeitos que são integrais, cada um com as suas peculiaridades, com as suas características. Então, o que eu teria que ver exatamente bom, este aluno tem potencialidades, ele atingiu um determinado, dentro da trilha que ele está caminhando, ele caminhou até um determinado ponto, como é que ele faz para avançar nessa trilha com os obstáculos que vão vir pela frente. E isso para cada aluno. E aí a gente tem essa mania de querer padronizar, existe um padrão, esse padrão frequentemente está sendo dada por uma nota, que nem avalia integralmente o aluno, porque frequentemente é somativo e é média, o que significa que também não mostra muita coisa, porque o cara pode ter tirado 10 e pode ter tirado 5, e daí ele vira, né, alguma coisa, e a gente não para discutir todas essas questões. Então, eu acho bem interessante isso que você fala, porque dentro de uma concepção liberal, né, que a gente assume de um liberalismo, de um neoliberalismo, de um liberalismo econômico, a gente coloca um padrão que é um padrão de qualidade, né, quase fabril,
E os sujeitos que não atingirem aquela qualidade que está determinada por um fator externo, que nem é interno do sujeito, eles estão fora do sistema. Então, é uma coisa para a gente pensar muito, que modelo é esse de educação que a gente está, de fato, querendo, né? O Francisco ainda fala... Aí, outra coisa que você falou, você fala das salas de educação, né, de atendimento educacional especializado, e eu, nesse trabalho que estou iniciando com o PIBID, percebo que não são todas as escolas que tem aqui em Teresina, né? Então, eu estou trabalhando com uma escola municipal, 2 estaduais, 2 escolas são de ensino fundamental, uma de ensino médio, e a gente vê que uma das escolas do município, que atendem uma quantidade muito grande de estudantes com transtorno, TEA ou déficit de atenção, sequer tem a sala de educação, a sala multifuncional e o atendimento educacional especializado. E nem no entorno da escola, me parece,